Fala galera, vamos agora ao nosso módulo de funil de redes sociais. Antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, é importante eu só reforçar ou lembrar a você, caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas um social media, né, um analista de redes sociais, né, o mercado trabalha com alguns sinônimos, ele entende, né, que o sucesso nas redes sociais ele é para poucos. E por quê? Porque poucos, de fato, têm uma consistência de trabalho, né, naquelas redes sociais, por exemplo, de postagem. Né? O algoritmo, né, ele quer cada vez mais do produtor de conteúdo, ou da empresa que produz conteúdo ali, que ele tem uma consistência. Né? Pensa que é um jogo de parceria. Né? O algoritmo das ferramentas, isso eu falo de maneira geral, tá? Qualquer tipo de rede social, não estou especificando uma aqui. Mas qualquer tipo de rede social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, qualquer uma. Isso vale de forma estratégica para qualquer uma. Tá? A ferramenta ela quer que você, como produtor de conteúdo, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tenha uma consistência, esteja ali constantemente postando coisas, postando conteúdo, interagindo com o seu público, engajando com as pessoas. Por isso que o nome é rede social. Né? É óbvio, você tem que vender coisas ali sim, mas o foco principal é uma consistência de relacionamento. É um canal principalmente para relacionamento. Obviamente que do relacionamento você vai conduzir para que aquilo ali se torne em venda, que é o que toda empresa precisa. Toda empresa precisa vender, né? Muita gente fala aí no mercado, curtidas, likes, seguidores não paga a conta. E de fato não paga. Né? Você precisa vender no final das contas. Né? Se você não tiver ali dentro das redes sociais metas de vendas, eu vou falar um pouco sobre isso em outro modo, no modo de planejamento, você não vai conseguir se sustentar, pagar as suas contas, ter equipe, mas para que você tenha ali, obviamente, sucesso, um dos pilares, um dos pontos é ter uma realmente consistência. Quando você entra numa rede social, você tem que ter isso em mente. Cara, eu vou ter uma consistência, eu tenho equipe, ou eu mesmo vou ter consistência para postar constantemente. Eu tenho que ser o quê? Todo dia, 3 vezes ao dia. Não existe uma regra perfeita, mas é ideal que você poste constantemente e faça isso de uma forma que fique, obviamente, sustentável para você. Helder, para mim é sustentável 2, 3 vezes na semana. Cara, então se comprometa com isso. Helder, eu consigo todo dia, então se comprometa e tente manter isso no longo prazo, mas tenha consistência. É importante ter consistência nas postagens. Poucos se organizam, poucos se profissionalizam, e isso já é um diferencial você estar aqui, né? Porque muita gente, pela barreira de entrada nas redes sociais ser muito baixa, muita gente mete as caras e vai e entra nas redes sociais sem profissionalização nenhuma. Né? Isso, de certa forma, é legal, porque a pessoa está tendo atitude, mas é importante ela se especializar, ela se profissionalizar, saber o que ela está fazendo. E esse é um dos meus objetivos nesse curso, né? É fazer você entender, né, o porquê, a estratégia por trás de tudo isso, não apenas entender hacks milagrosos, né, como muita gente aí fica buscando, né, o que eu posto para viralizar, a trend do momento, não apenas isso, mas de fato entender, se comunicar com o público e fazer com que ele gere resultado para a sua empresa. Tem pessoas que têm poucos seguidores, mas têm um resultado absurdo em rede social, em vendas. Tá? Então não adianta você ter milhões e milhares de seguidores e ninguém está interagindo, se engajando com você, curte de fato o que você quer e compra da sua empresa, que é o principal. Tá? E poucos de fato persistem até dar certo. Então, se isso vale, tá, obviamente, para qualquer rede social. Então, antes de você entrar em qualquer parte estratégica, operacional, ferramenta, você precisa ter isso em mente, né? A empresa, e até para você deixar claro isso para os seus clientes, caso você seja um prestador de serviço. O seu cliente ele está disposto, de repente ele vai contratar seu serviço, mas ele vai ter consistência nessa questão do conteúdo, né? Disponibilizar material para a sua empresa poder postar constantemente, eles são organizados, eles são profissionais, eles são persistentes, ou eles querem resultados em um espaço curtíssimo de tempo. Né? Não, quero que vocês façam um milagre para mim, eu quero que vocês se virem em 2 meses e me dê um resultado absurdo. Porque eu estou tentando, já tentei com algumas empresas, alguns profissionais e ninguém resolve o meu problema. Será que o problema está nas empresas, nos profissionais, ou será que o problema está no cliente, está na empresa que não entendeu que rede social é um trabalho de médio e longo prazo? Então, é importante você ter isso em mente para que, inclusive, você possa orientar
os seus clientes, ou outras pessoas que estão entrando, ou que já estão nas redes sociais, mas querem de fato ter resultados, beleza? Então, entrando agora na questão de funil de rede social propriamente dito, né, sempre você precisa ter em mente que é sobre pessoas, é sobre comportamento humano e não é sobre apenas algoritmos. Óbvio que você entender o algoritmo é importante, mas não é só sobre isso. Lembra que a rede social, né, o algoritmo das ferramentas, eles estão preocupados em entregar a melhor experiência para as pessoas. No final das contas, o algoritmo também trabalha em função das pessoas. Tá? Então, a sua empresa, você profissional, precisa ter isso em mente. Para de ficar buscando hacks milagrosos, né? Eu sei que às vezes um ou outro ajuda, mas isso é a cereja do bolo. Existe uma base por trás de tudo isso, né? Então tem gente que fica buscando o tempo todo em ferramentas mágicas. O que que vai, uma ferramenta que vai fazer eu ganhar milhões de seguidores? Cara, mas o que que adianta você ter 1 milhão de seguidores e não serem seguidores engajados que compram de você ou da sua empresa? Não adianta nada. A sua empresa, no final das contas, precisa dar lucro, ou o seu cliente precisa dar lucro, vender mais. E é por isso que ele está nas redes sociais, né? Então, se você entender isso, tiver isso em mente, você não vai ficar apenas refém do algoritmo, você não vai ficar refém de uma ou duas redes sociais, você vai poder trabalhar em qualquer rede social, porque você está se comunicando com pessoas. Você não está trabalhando em função de uma ferramenta. A ferramenta é só um meio, mas se você se comunica com as pessoas nas redes sociais ou em qualquer outro ambiente, você vai ter resultado, porque você entende o comportamento do seu público. Então, tendo uma visão de funil, né? Quem já talvez, não sei se você já está no mercado de marketing, mas quem já está no mercado de marketing e vendas, talvez esteja acostumado com esse termo funil, né? Funil de vendas, funil de marketing digital e tem funil das redes sociais, que é basicamente, né? Como a pessoa ela te conhece ou conhece a você, pessoa física ou a sua empresa, até que você conduz ela, né, mentalmente e em ações, obviamente, para que ela compre o seu produto ou o seu serviço. Então, geralmente, nas redes sociais, a pessoa começa assim, com o pensamento: Oi, quem é você? Aí ela vai ver um post seu e fala: pô, legal esse post, hein, bacana. Apesar de eu não conhecer a pessoa, achei interessante o conteúdo dela. E depois ela foi, começou a interagir, a ver mais o perfil, viu alguns stories, adorou os stories. Pô, caraca, legal, bacana esses stories. Será que ele vende algo? Pô, eu vi que ele agendou uma live aqui. Vou assistir essa live. Cara, muito bom o conteúdo gratuito da live. Se o gratuito é bom, imagine o pago. Imagine o serviço que ele me ofereceu, o produto que ele vende. Cara, eu preciso disso. Vou comprar. Entende? Então, existe ali um funil. Obviamente que muitas pessoas não vão sair daqui. Oi, quem é você? Pô, legal esse post. Tem pessoas que vão parar aqui, tem pessoas que vão parar aqui e não vão dar sequência. Vamos supor, de repente, de 100 pessoas que vão ser impactadas por um conteúdo seu ou da sua empresa, de repente de 100, 2%, 3, 4, 5% vão comprar. Por isso que é um funil. Né? Não é 100% de quem está aqui que vai chegar em compra realizada. É importante você entender isso. Obviamente, quanto mais pessoas qualificadas você atingir e tem uma aderência com o seu conteúdo, com o seu produto ou serviço, a probabilidade dessa taxa ser maior em vendas é grande, né? Ela aumenta. Mas você tem que ter em mente que é um funil, por isso que é um funil, né? Não é todo mundo que chega aqui que vai chegar até o final, que entra aqui no funil que vai chegar até o final, tá? Então, agora, organizando melhor esse racional. Deixa eu só subir meu rosto aqui para não tampar. Tá? Que eu trouxe um exemplo para exemplificar visualmente para você como seria mais ou menos isso na prática. Eu trouxe o exemplo do Instagram, que é uma rede social que basicamente todo mundo ou toda empresa utiliza. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando vale para pessoa física, né? Se é você que quer crescer nas redes sociais, ou pessoa jurídica, se você vai prestar um serviço, atender o cliente, enfim, ou cuida das redes sociais da empresa que você trabalha, beleza? Então, vamos lá. Mentalmente o cara pensou: oi, quem é você? Ou seja, ele é um desconhecido. Então, trazendo exemplo ali para o Instagram, geralmente isso acontece muito o quê? No feed e reels, que é quando você, né, produz ali, publica vídeos curtos, né, ou imagem, carrossel no feed, e geralmente você impacta esse formato, né, ele impacta muito desconhecido, é muito útil, muito eficiente para desconhecidos. Não é que só esses formatos fazem, alcancem pessoas desconhecidas, não, não, não é isso, tá? Mas ele acaba ajudando muito. Geralmente, se alcança muitas pessoas desconhecidas que não te seguem no Instagram através de feed reels, tá? Aí, beleza, ele foi, pô, legal esse post.
né? Lembra do funilzinho? Então, legal esse post, ele vai vir um seguidor. Isso também vendo que mais conteúdos no feed de reels que você postou. Aí, beleza, ele foi, pô, começou a ver stories também. Cara, adorei seus stories. Ele se tornou o quê? Um engajado. Ele era desconhecido, começou a seguir e se engajou. Ou seja, ele, além de ver os stories, ele também viu, se interessou em participar, ou seja, engajou com a sua live, né? Foi lá, assistiu, de repente nem comentou nada, mas só o fato dele ir naquele horário agendado e assistir, cara, é um engajamento, tá? Pô, será que ele vende algo? Vou assistir essa live. Ou seja, ele se conectou, ele já saiu de um nível, tu vê que ele foi passando de níveis, né? Saiu de um nível de engajado e foi para o quê? Conectado. Aí ele foi, achou tão interessante o conteúdo daquela live e mandou um direct para você. Ou seja, ele se conectou diretamente com você ou com a sua empresa. Pô, perfeito, muito bom esse conteúdo gratuito. Imagine o pago, preciso disso. Aí ele foi, virou um cliente, foi lá no link da bio, geralmente é onde a gente disponibiliza, ou manda o link pelo direct mesmo, né? Caso ele tenha, e ele pode, aqui é só um exemplo, obviamente, né? Ele pode ter no direct ou não. Se ele não foi no direct, ele pode de repente ter ido direto no link da bio e comprou. Ou pode ter pedido o link pelo direct, enfim, é o comportamento de cada um vai variar. Aqui é só um exemplo, né, do que poderia ter acontecido, mas não é que aconteça assim com todo mundo, tá? Então ele foi na link da Bio e comprou, que é o que você quer. Qualquer empresa quer vender mais, quer ter mais clientes, quer lucrar mais. Tá? Então, olha que interessante como funciona, né, estrategicamente o funil das redes sociais. Né? Você tem sempre como foco fazer os desconhecidos se tornarem seguidores, depois engajar eles, conectar eles e fazer eles virarem clientes. Não é só por estar nas redes sociais por estar. Você é profissional de social media, você precisa entender isso. No final das contas, o cara que contrata o seu serviço, ou a empresa que está te contratando como CLT ou como pessoa jurídica, enfim, ele quer que você gere resultados. Tá? Não quer que apenas deixe um feed bonitinho, mas não venda nada. Então você precisa ter estrategicamente isso na cabeça. Como é que eu posso fazer para que a empresa transforme cada vez mais pessoas desconhecidas em seguidores, depois seguidores, as pessoas engajadas, depois de engajadas, pessoas conectadas de fato com a minha empresa e esses conectados com o cliente. Óbvio, pode a pessoa sair de desconhecido direto para cliente? Pode acontecer. Né? De repente, o nível de consciência mental daquela pessoa sobre o produto ou serviço que você vende é tão grande que ela, de repente, já vai de desconhecido para cliente em um dia. Mas outros não, vão no processo meio mais lento, mais demorado. Isso acontece, varia de muito de pessoa para pessoa. Mas você, como profissional, precisa dominar isso, entender isso, que esse funil ele existe e ele precisa ser cuidado. Então, estar presencialmente, estar com força em todos os formatos é importante. Tá? E no decorrer dos próximos módulos vamos falar mais sobre isso, beleza? Então, galera, vejo você aí no próximo módulo. Um abraço.